Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos a mais um vídeo de correção de questões de matemática. É o PET volume 5, a semana 4 do segundo ano do ensino médio. Então vamos às questões. A número 1 diz que Carlos sabe que a área do paralelogramo da figura onde o ângulo alfa mede 7π sobre 90 radianos é igual a 30 vezes o seno do 7π sobre 90 centímetros quadrados. Mas para calcular esse valor, ele só dispõe de tabelas das funções trigonométricas em graus. Então, transformando o ângulo alfa de radiano para graus, tem-se que a área do paralelogramo em centímetros quadrados é dada por. Então, na verdade, aqui a gente só precisa fazer a transformação mesmo desses 7π sobre 90 radiano em graus. Nós já sabemos que o π radiano equivale a 180 graus. Então, para resolver isso aqui, a gente só precisa fazer 7 vezes 180 e dividir esse resultado pelo 90. Que a gente pode dividir antes, olha, para facilitar. Então, a gente tem 7 vezes 180 dividido por 90 dá 2. Então, o valor do ângulo aqui é 14 graus, né? Então, tá aí para vocês verem. Se o seno é esta formulazinha aqui, olha, se o valor que ele está procurando é 30 vezes o seno desse ângulo, a gente só precisa substituir o 7π sobre 90 por 14 graus. Então, a área aí, olha, lá no PET colocaram tudo letra A, foi um errinho de digitação. Mas a resposta correta é essa segunda aqui, olha, 30 vezes o seno de 14, que seria correspondente aí à letra B, a segunda alternativa aí na questão número 1. Questão número 2, uma questão do Enem, diz que a imagem apresentada na figura 1 é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela desprendeu girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como mostra a figura 2, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a num ângulo de. Então, nós temos aqui as opções em que nós deveríamos girar essa imagem. Então, vamos ver aqui como resolver essa questão. Eu coloquei aqui em cima de um plano cartesiano a figura como mostra na ilustração 2. Então, ela está nessa posição, formando esse ângulo aqui de 45 graus. Então, se a gente der um primeiro giro aqui para reposicionar, eu vou girar no sentido horário. Eu dei um giro de 45 graus, né, no sentido horário, mas ela ainda não está na posição correta. Eu faço mais aqui um giro desses. Foram mais 45 graus no sentido horário. Ainda não está na posição correta, a gente faz mais um, olha aí. Mais 45 graus no sentido horário. Então, girando 135 graus no sentido horário, a figura volta aí para a sua posição original. Nós podemos fazer outros movimentos no sentido anti-horário, olha. Mas aqui a gente vai precisar de mais movimentos, olha, do que seria necessário girando no sentido horário 135 graus. E o problema diz que tem que ser o menor movimento possível e inferior, né, formando um ângulo inferior a 360 graus. Então, a resposta correta para essa nossa questão é girar a imagem no sentido horário 135 graus. Letra B. Questão número 3. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1h50, qual a medida do menor ângulo formado por eles? Bom, quando a gente está falando aqui de ponteiro do relógio, a gente sabe que o relógio, ele dá uma volta, dando uma volta completa é uma circunferência, né? Então, essa volta completa é igual a 360 graus. E a distância entre cada um desses números, 12 para o 1, do 1 para o 2, é de 30 graus. Por quê? Esses 360 graus dividido por 12 é igual a 30 graus. Então, cada andada desse ponteiro aqui vale 30. Quando o relógio está marcando 1 hora, o ponteiro das horas está exatamente sobre o 1
e o dos minutos sobre o 12, correto? Agora, quando ele for marcar 1 hora e 50 minutos, o ponteiro dos minutos passa aqui para o 10. Mas o que acontece? O ponteiro das horas, ele não permanece aqui no 1, né? Nós temos 12 pequenas subdivisões aqui e ele vai lentamente se encaminhando. Então, quando ele estiver aqui nessa 1 hora e 50 minutos, o ponteiro das horas, ele vai ter voltado, né? Ele vai ter caminhado aqui para frente, mas ele não vai ter completado esse arco aqui, olha, de 30 graus. Ele vai ter andado um pouco menos. Ele ainda falta um pouquinho para chegar no 2 para marcar as 2 horas certinho, né? Então, como que eu vou saber quantos graus que esse ponteiro das horas andou? Eu sei que a gente for contar aqui, olha, de 1 até o 10, né? Ele está andando aqui, o ponteiro dos minutos percorreu 300 graus, né? Olha, ele vai 30, 60 e assim por diante, né? 30 vezes 10, ele anda 300 graus. Vamos dividir esse valor por 12, né? Para cada ângulo desse que ele percorre, dos minutos, o das horas anda um pouquinho nessas subdivisões aqui dentro, né? Então, nós vamos ter 300 dividido por 12. Então, aqui ele vai formar um ângulo de 25 graus. O ângulo de 30 graus vai ser quando o ponteiro dos minutos estiver no 12. Quando ele está no 10, o ponteiro das horas percorreu 25 graus. Agora, a gente pode definir. Então, eu sei que, olha, daqui, como que é o menor ângulo, ele está formando 2 ângulos aqui, né? Olha, esse aqui seria o maior. O ângulo menor, vamos pôr uma cor diferente aqui, deixa eu mudar aqui para verde. O ângulo menor vai ser esse aqui. Então, o que eu posso definir? Olha, esse ângulo menor, aqui tem 30 graus, aqui tem 30, aqui tem 30, e aqui, olha, ele só percorreu 25 graus. Então, nós vamos somar 30 vezes 3 dá 90. Vamos pôr aqui. Mais os 25 graus. Então, somando aqui dá 5, 9 com 2, 11. Então, dá 115 graus. A resposta correta é a letra B. Uma outra forma, como a gente poderia resolver essa questão, é utilizando uma fórmula que vai determinar o valor do ângulo, né, que esses 2 ponteiros terão percorrido quando a gente estiver marcando 1 hora e 50. A fórmula é o seguinte, nós temos 11 vezes os minutos menos 60 vezes a quantidade de horas. Tudo isso dividido por 2. Então, este ângulo aqui no nosso caso seria 11 vezes 50 minutos, que é a quantidade de minutos que foram percorridas, menos 60 vezes 1 hora. As horas nesse formato, tá? 1, 2 horas e tal. Então, aqui dividido por 2. Então, aqui nós teríamos 550, que é 11 vezes os 50, menos 60, tudo isso dividido por 2. Então, 550 menos 60, isso vai dar 490. E dividindo isso por 2, dá 245. Agora, esse, obviamente, não é o menor ângulo. É o ângulo que foi percorrido. Então, é esse aqui. Qual que é o menor ângulo? É o que sobra. A gente já não viu lá que a volta completa é 360? Então, para definir quem é o menor ângulo, é só subtrair 360 menos 245. Então, olha, 0 aqui dá 5, né? A gente pega emprestado, fica 5 menos 4 dá 1, 3 menos 2 dá 1. Então, a gente chega na resposta de 115 graus, que é a letra B. Então, as duas formas podem servir aí para você resolver essa questão. Questão número 4. Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizada perto da sua casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde inicia a caminhada estão representados na figura. Então, nós temos aqui a praça, o ponto de partida, né, de onde ela vai sair, e vários locais. Então, tem o centro cultural, padaria, sorveteria e tal. Em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros no sentido anti-horário e parou. Qual dos locais indicados na figura é o mais próximo da sua parada? Bom, então aqui, a primeira coisa que a gente pode conseguir definir com as informações que nós temos é a distância em metros, né, de cada um desses pontos. Olha. A gente tem aqui uma praça que é circular e está dividida em 4 quadrantes, né?
A gente sabe aqui que o círculo completo dá 360 graus, então cada um desses quadrantes vai ter aqui a mesma quantidade de graus, no caso 90, e o tamanho do arco aqui de cada um deles também é exatamente igual. Então, se nós temos a praça completa com 500 metros, este valor aqui é a distância de um ponto ao outro aqui em cada um dos quadrantes é de 125. É só a gente pegar os 500 metros e dividir pelos 4 quadrantes. Então, cada espaço desse aí, 125 metros. O problema também diz que a Camille vai andar 4.125 metros. Vai fazer uma caminhada com essa distância. Então, a gente sabe que a praça só tem 500 metros, então, obviamente, ela vai dar várias voltas em torno dessa praça. Nós vamos descobrir quantas voltas são dividindo a distância que ela percorre pelo tamanho da praça. Aqui vai caber 8. 8 vezes 500 dá 4.000, sobra 125. Aqui eu nem preciso continuar a conta, né? Eu poderia colocar zero, acrescentar vírgula, acrescentar zero e tal. Mas aqui já está o ideal, porque eu sei aqui que ela deu 8 voltas completas, mais 125 metros. Ou seja, ela partiu daqui, ela deu 1, 2, 3, 8 voltas completas. Quando eu estava na 8ª volta, ela ainda partiu daqui, nesse sentido aqui, para mais 125 metros. Ou seja, ela para aí próxima à padaria. Então, a questão correta aqui é a letra E. Ela dá 8 voltas completas e mais 125 metros. Então, ela para na padaria. Questão número 5. Em um jogo eletrônico, o monstro tem uma forma de um setor circular de raio 1, como mostra a figura. A parte que falta no círculo é a boca do monstro e o ângulo da abertura mede 1 radiano. O perímetro do monstro em centímetros é. Quando está falando de perímetro de circunferência, está falando do comprimento dela. A fórmula do comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Nesse caso, nós vamos ter que descontar esse arco aqui e vamos ter que contar esses dois valores aqui. Então, o perímetro que estão pedindo vai ser isso aqui, olha. Esse lado mais esse, mais isso tudo aqui que está sendo percorrido. Então, essa linha vermelha aqui, ó, o comprimento dela, né? Tá torto, mas isso que seria o comprimento que a gente está procurando. Então, primeiro que a gente vai fazer é lá na fórmula da circunferência, né, do comprimento, nós teríamos 2π, porque como o raio aqui vale 1, 2π vezes 1 é 2π mesmo. E nós temos que tirar esse valor aqui, ó. Nós temos que somar esses dois aqui, então tem 1 centímetro mais 1 centímetro, então a gente soma 2 aqui, ainda tem que tirar esse valor. Esse arco aqui, olha, ele vai ter a mesma medida. A gente tem aqui um ângulo de 1 radiano. Então, esse tamanho desse arco vai ser exatamente o mesmo tamanho do raio. Então, ele também tem 1 centímetro. Então, aqui a gente desconta 1. Então, a resposta do perímetro aqui, olha, 2 menos 1 dá 1. Seria 2π mais 1. É a letra E, a resposta correta. Questão número 6. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual e obteve os seguintes dados. 48% dos alunos usam sandália, 22% tênis, 30% usam sapato. Então, nós temos aqui um gráfico de setores, né, esse gráfico circular, que mostra aqui as porcentagens. Então, aqui os 48% que escolheram a sandália, os 22% que escolheram o tênis e aqui os 30% que escolheram o sapato. Esse 30% está referindo a esse ângulo θ aqui, ó. Então, sapato representado pelo ângulo θ. O resultado anterior foi representado pelo gráfico de setores, como mostra a figura. Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ mede. Então, quer saber aqui quanto mede esse ângulo? O círculo completo é 360 graus. O ângulo θ, ele mede 30% de 360 graus. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou ter 360 vezes 30
sobre 100. Vamos lembrar que a porcentagem, ela é uma fração centesimal. Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, né? 30 centésimos. Então, a gente pode usar qualquer um desse aqui para resolver. Vamos na fração. Então, nós vamos ter aqui o 360 vezes 30. Pode cortar zero aí direto se quiser facilitar. Se não, pode fazer a conta direto. Qualquer uma das formas, a gente vai chegar na resposta correta. Então, se eu fizer aqui o 360 vezes 30, isso aqui vai dar 10.800 e dividir isso aqui por 100. Então, dividindo isso aqui por 100, a gente só vai cortar o zero, nós vamos ter 108 graus. Então, o valor do ângulo θ é a letra D, 108 graus. Tá aí a resposta. Questão número 7. A roda dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente para o sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber. Então, ele faz 3 mudanças que a gente vai observar daqui a pouco, mas uma coisa que a gente pode estabelecer aqui é o seguinte: a rosa dos ventos está sobre uma circunferência, né, sobre um círculo. Uma volta completa, se ela sai do norte, dá uma volta completa na roda dos ventos e volta ao norte, ela percorre 360 graus. Então, como ela está dividida em 8 partes exatamente iguais, dividindo 360 por 8, a gente percebe que cada ângulo desse aqui, olha, né, de uma direção para a outra tem 45 graus. E dentro desse espaço de 45 graus, nós também fazemos subdivisões aqui de 15 graus cada uma, né? A câmera pode parar em qualquer parte aqui. Aí vamos lá ver as mudanças que o controlador fez, lembrando que a câmera está aqui nesse ponto inicial. A primeira mudança dele é 135 graus no sentido anti-horário. Então, ele vai vir nesse sentido aqui e ele vai percorrer 135 graus. Como cada um desses tem 45, olha, 45 mais 45 mais 45, ele vai parar aqui, ó, 1, 2, 3, 135 graus. Essa é a primeira parada dele. O segundo movimento é 60 graus no sentido horário. Então, agora ele vai fazer este sentido aqui. Andou até aqui, ele andou 45 graus. Mais 15 graus, vou mais ou menos por aqui, ele faz a segunda parada da câmera. A terceira mudança é 45 graus no sentido anti-horário. Ele volta a câmera nessa direção, mas vamos lembrar aqui, olha, que a gente já tem 15 graus aqui. Então, aqui ó, ele vai andar mais 30, né? Ele andou 15 aqui, mais 30, então aqui é a terceira parada dele. Então, a câmera vai estar nessa posição aqui, olha, né? Entre meio a essas duas medidas. Vamos ver o que vai pedir agora. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão bagunçado. Então, a gente viu que ele parou por aqui. Então, a câmera agora está nessa posição. E aí fala que após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Então, ele tem que trazer a câmera para cá. Devido ao movimento suspeito de um cliente. Então, qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para posicionar a câmera? Então, ele tem que vir daqui até o noroeste, na menor amplitude possível, o menor movimento possível, para reposicionar a câmera. O primeiro fala que seria 75 graus no sentido horário. Seria nesse sentido aqui, ó. Então, seria 45 mais 45, aqui com 2 movimentos, ele já andou 90 graus e só chega até oeste. Então, isso aqui não é possível. Com esse movimento de 75 graus no sentido horário, ele não consegue chegar até noroeste. 105 graus no sentido anti-horário. O anti-horário é esse sentido contrário, né? Então, seria daqui para cá. A gente vai observar, olha, não vou nem contar esse pedacinho aqui de 15 graus que ele ainda vai andar. Só daqui ele andaria 45, mais 45 já deu 90, mais 45 dá 135. Então, andando 135 graus, ele chegaria ao norte. Então, isso já elimina 105, porque é pouco, já elimina 120 e já elimina 135. Porque esses movimentos aqui no sentido anti-horário, nenhum deles chega a noroeste. O máximo que o 135 chega é no norte. Então, sobra 165 graus. E a gente pode confirmar isso. Olha. Ele anda aqui, vamos pegar as partes inteiras.
45, mais 45, mais 45. Só que já deu 135 graus. Ainda tem esse espaço aqui, olha, de mais 30 graus, né? Porque ele parou aqui, ó, ele tá a 15 graus aqui dessa posição e 30 dessa. Então, a gente somando aqui com 30, dá exatamente os 165 graus, letra E. A questão número 8, ela fala aqui, né? Então, sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e 12 semi-retas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radiano. Isso aqui, olha, o π vale 180 graus. Então, a gente já pode aqui de cara falar que são ângulos de 30 graus, né? Π sobre 6, então são ângulos aí de 30 graus. Talvez a gente precise dessa informação. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 0, 0. A origem está bem aqui. Então, qualquer objeto ele pode se movimentar, olha, por essas semi-retas, pelos círculos, ele só não pode passar pela origem. Considere o valor de π uma aproximação de pelo menos uma casa decimal. A gente tem que o π é o 3,14, mas se o problema está falando em uma casa decimal, seria 3,1. Se precisar usar, então a gente teria 3,1. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B para o ponto A, o objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, a menor distância entre dois pontos, ela é sempre uma linha reta. Se a gente pensar de B indo para A, a gente poderia pensar ele vindo daqui, olha, nessa semi-reta aqui e por essa semi-reta aqui. Mas por que eu não vou completar? Porque o problema também disse, deixa eu voltar, o problema também disse que não pode passar pela origem. Então, essa semi-reta não pode chegar e vir daqui até aqui. Então, o que nós vamos fazer? Então, ela vai chegar até aqui, olha, contornar esse semicírculo aqui, já que não pode até a origem. Então, passa até onde dá na reta B, faz esse semicírculo aqui e completa na reta A. Cada espaço desse entre as retas, olha, tem exatamente 1 centímetro. Estão vendo? Olha que os círculos aqui, essas circunferências pontilhadas aqui, ó, cada uma delas passa exatamente, aqui, ó, do menos 6 para o menos 5, tem 1 centímetro, do menos 5 por 4. Então, aqui nós temos, olha, vamos olhar só no sentido das semi-retas. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já são 8 unidades que andam aqui. Então, nós vamos ter qualquer coisa mais 8. Né? 8 mais alguém. Lá na prova do Enem, é sempre muito bom a gente ganhar tempo, né? Uma prova que ganhar tempo é fundamental. A gente já vê que o único que está somando com 8 aqui é a letra A, né? Então, automaticamente, todas as outras opções estão descartadas. Mas vamos continuar a nossa questão. Ele faz aqui esse meio círculo e o problema já disse que cada ângulo desse, olha, tem π sobre 6 radiano, ou 30 graus. Como está aqui em π radiano, né, as questões estão em radiano, a gente não precisa transformar em grau. Os 30 graus ali não é necessário, na verdade. Então, a gente vai ter aqui, olha, tá vendo? Olha, um ângulo, 2 ângulos, 3, 4 ângulos. Então, a gente teria esse 8 aqui somando com 4 vezes π sobre 6. São 4 ângulos de 6 π radiano que ele vai percorrer aqui nesse semicírculo. Aqui a gente pode simplificar, né? Dividir tudo por 2. Então, a gente tem aqui 4 dividido por 2 dá 2π sobre 3, porque 6 dividido por 2 é 3, mais o 8. Então, tá aí a resposta correta, letra A. Foi a nossa última questão, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós temos o lançamento do PET 6 em breve e as resoluções vão estar aqui. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.